Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre como ser mais produtivo aí na gestão de participantes dos eventos e depois ali na emissão e no envio de certificados, que é sempre um problema aí para muita gente. Então, vamos lá, primeiro eu quero começar me apresentando. Para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, cabelos loiros, uso óculos, tenho barba, bigode e estou usando uma camiseta branca. Bom, meu nome é Guilherme Matti, eu sou fundador da Mattier, sou uma pessoa de produto, sou analista de sistemas, então estou há mais de 20 anos aí nesse mercado de tecnologia. E eu acredito que a educação transforma a sociedade e que softwares úteis ajudam nessa missão. Então, esse é meu propósito aí como empresário também, isso que eu busco trazer para as pessoas. Né? Então, aqui na tela eu deixo o meu VCard, se você quiser escanear o código, ter acesso aos meus contatos, e embaixo ali o LinkedIn e um e-mail para que você possa também entrar em contato comigo, se precisar. Bom, a gente montou esse momento aqui, essa Masterclass, justamente porque muitos clientes que a gente entra em contato têm geralmente algumas dúvidas que no decorrer da conversa são esclarecidas, né? Ou pelo menos são esclarecidas como a Mattier pode ajudar, né? As soluções da Mattier. E geralmente essas dúvidas giram em torno de 6, né? Que é como convidar pessoas. Quando eu tenho um evento ali, eu quero convidar as pessoas. Como eu faço isso de uma maneira mais fácil, que isso fique organizado para mim? Como saber quantas pessoas irão em cada dia? Então, para eventos aí que ocorrem por mais de um dia, ou até eventos que ocorrem por um dia também, mas eu quero saber com antecedência ali quantas pessoas irão ao meu evento. Então, a nossa ferramenta consegue também dar um auxílio nessa parte. Como limitar o número de inscritos e criar listas de espera? Então, sabemos aí que alguns eventos têm um limite de pessoas, né? Então, eu reservei uma sala que tem apenas 30 lugares. Eu não vou liberar uma lista de presença para 50 pessoas se inscreverem, e aí o que eu faço com as outras 20? Né? Então, se eu tiver uma ferramenta que me ajude a mapear essas primeiras 30 pessoas e as outras 20 eu colocar numa lista de espera e as pessoas ficarem cientes disso, né, isso já me ajuda aí no pré-evento. Tá? Como solicitar e armazenar alguns dados dos participantes? Então, essa é outra questão que a gente tem que ser conversado, ainda mais pela LGPD, né? Não posso ficar coletando dados e armazenar de qualquer maneira, também utilizar é importante, como utilizar. Né? Então, basicamente, a gente vai falar um pouco disso. Que dados coletar, como armazená-lo e da ciência do que eu vou fazer com esses dados aí dos participantes dos eventos. Tá? Como saber efetivamente a presença de cada participante? Este eu deixo em negrito até nas apresentações, porque é de longe o que as pessoas mais têm dúvidas. Né? Então, praticamente para aqueles eventos ali que ocorrem por mais de um dia, e a pessoa tem que saber lá no final desse evento qual a frequência de cada participante, isso geralmente dá muito trabalho manual para descobrir e às vezes até não é tão confiável a informação. Né? Então, com ferramentas que possam auxiliar no guardar de todas as frequências de todos os dias e calcule automaticamente, principalmente em tempo real, que é o que a nossa faz, isso vai ajudar em alguns pontos. Depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nessa questão. E por fim, como emitir e enviar certificados após o curso. Essa é uma outra dor que nossos clientes têm muito, que a gente sabe, se não tiver uma ferramenta para auxiliar na emissão e no envio, isso acaba sendo trabalho para dias, né? Às vezes mais de uma semana aí de trabalho para fazer todos os documentos e enviar. Então, se tiver uma ferramenta que auxilie também nessa parte, é muito útil. Nós temos, então vamos falar um pouco sobre elas aí no decorrer da Masterclass, ok? Antes de entrar, então, na apresentação das telas, apresentação dos sistemas, eu quero falar que a Mattier, as soluções dela ajudam tanto no pré-evento, tanto durante o evento e no pós-evento. Tá? No pré-evento, basicamente, a gente vai tratar aí dos convites de participantes e da coleta prévia de alguns dados. Né? Então, eu posso ali gerar lista de esperas, inclusive, né? Posso ver aí a quantidade de pessoas que estão interessadas em participar do meu evento naquele dia específico, até para saber se eu preciso adiar esse evento ou não, ou se a audiência ali que se mostrou que tem interesse no evento está compatível com o que eu espero ali, com o que eu estou me preparando para receber essas pessoas. Durante o evento, a gente tem a organização de eventos presenciais, por exemplo. As nossas soluções podem atender ali na secretaria, ou até se não tiver uma secretaria que receba, né, para recepcionar as pessoas,
mas pelo menos na coleta de assinaturas ali, que passem ali, que seja de mesa em mesa, ou que seja de cadeira em cadeira, né, de participantes, ou até na entrada ter um totem que a pessoa pode assinar o seu nome. Então, isso também é a nossa ferramenta da uma auxiliada. Gestão de frequência para eventos que ocorram por mais de um dia, né, como eu comentei anteriormente, e gestão de frequência para eventos online e até os eventos gravados. Né? Então, nós temos muitas pessoas que precisam, que fazem o evento online, que as pessoas que estão vendo ali coloquem, registrem as suas frequências, mas que tem também a realidade do evento que ocorre online, que fica gravado, e que as instituições precisam que, sei lá, 2, 3 dias depois do evento gravado, as pessoas que assistiram aquilo possam também confirmar sua presença. Então, isso tudo é nossa ferramenta também auxilia. E no pós-evento seria a emissão e envio de certificados e, obviamente, relatórios ali que você consegue emitir pós-evento. Ok? Então, vamos começar falando aí do pré-evento. Então, para começar a falar aí das ferramentas para a gestão de convites de participantes, né? Estamos falando aí de um pré-evento, né? Geralmente, né, de um pré-evento. Então, o que as pessoas mais utilizam ali, nas conversas que a gente já teve com clientes, tá? Geralmente utilizo o Excel ou o Google Forms, tá? Todas elas são ferramentas válidas, obviamente, porque ele permite, no final do dia, ter uma lista de participantes. Tá? O problema delas é que tudo acaba sendo trabalho manual, né? Como elas são generalistas, essas ferramentas, você mesmo tem que criar suas fórmulas, você mesmo tem que criar o seu método ali, e elas não te ajudam com nada pronto. Então o Excel ali é sempre, geralmente, a primeira ideia que vem à cabeça, dá muito trabalho manual, e não tem um link ali para interação. Então, aí eu consigo passar um link para as pessoas acessarem o meu Excel e colocarem o seu nome, né? Se assim fosse, eu não teria garantia que o primeiro nome não apagaria o nome de cima, ou o segundo nome não apagaria o nome de cima, enfim. Então, é um método que não é recomendado, obviamente. Depois a gente tem o Google Forms, que é um método bem utilizado e muito bom, né? No fim, ele gera uma planilha Excel. Quem já usou Forms vai ver que ele vai gerar uma planilha Excel, mas no fim é tudo planilha, né? Então, quando eu tenho nomes na planilha, depois ali para frente o Google Forms não vai te ajudar. Então ele não é especialista, né, numa lista de presença para um evento, por exemplo. Então ele te ajuda até certo ponto, mas depois ele não vai te ajudar. E por isso a gente desenvolveu então o listapresença.com.br, é uma das soluções da Matia, da qual eu vou começar a comentar agora. Então, ele é um sistema especializado em auxiliar na gestão dos participantes e nos dados desses participantes. Ele tem links para divulgação antes do evento. Então, eu quero convidar as pessoas para um evento que vai ocorrer. Eu tenho um link público para isso. Eu também consigo setar limites, né, e listas de espera automática, como já falamos anteriormente. E eu também tenho links para utilizar como chamada nos dias do evento. Então, eu tenho tanto um link público, que seria utilizado antes do evento, tanto links públicos para durante o evento. Então, vamos supor que eu tenho um evento que ocorra ali do dia 1 ao dia 10 do mês. Eu vou ter um link público onde eu possa solicitar a presença anteriormente das pessoas, um link único que a pessoa pode dizer, eu vou no dia 1, 2, 3, no dia 4 eu não sei, no dia 5 eu vou, no dia 6 eu não vou, enfim, a pessoa preenche esses dados ali, num formulário bem simples, tá? Depois eu convido aí vocês a testarem. Mas você também tem links públicos para os dias, então eu tenho um link público para o dia 1, um link público para o dia 2, link público para o dia 3 e assim por diante. Então eu consigo passar ali para as pessoas o meu conteúdo do dia 1 e no final dizer, olha, você entra nesse link e você registra a sua presença no dia 1. Tá? No dia 2 você vai fazer a mesma coisa com o link do dia 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, para começar a utilização do sistema, você vem aqui no listapresença.com.br, pode clicar em começar agora, vai clicar em quero criar uma conta e vai preencher apenas 3 dados. Tá? Se for pessoa jurídica, ele pede ainda mais 2 dados. Ok? Então, nome completo, CPF e e-mail. Leia aqui o termo de uso, a política de privacidade e afirma que você tem mais de 18 anos e que aceita esses termos e clica em criar conta. Okay? É muito simples, poucos dados, você vai receber no seu e-mail a primeira senha, que aí você pode trocá-la lá na sua área de minha conta, tá? Depois de fazer o primeiro login. Okay? Então eu vou começar aqui a fazer o login na ferramenta para começarmos a explorar. Tá? A primeira coisa que você vai ver quando você chegar nessa tela, né, após fazer o primeiro login, é uma tela de meus eventos e listas, que ela vai estar vazia. Okay? Automaticamente vai abrir essa janelinha para você. Você não precisa clicar em nada, ele já vai abrir. Aqui é basicamente para você cadastrar o primeiro evento. Okay? Então eu vou
escolher se ele é um evento social, né, um aniversário, casamento, formatura. O nosso foco hoje é para cursos, então eu vou escolher aqui um curso. Tá? Vou dar um nome para esse evento, então, palestra presencial sobre assunto relevante. Okay? Para ser bem genérico aqui. Eu vou escolher que ele começa hoje, esse evento, e ele vai até dia 23, até sexta-feira. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar que ele vai até segunda-feira, e no sábado e domingo eu não vou ter encontros, tá? Então eu não quero registrar presença para sábado e domingo. Nessa tela aqui de criação do evento, você não tem essa possibilidade de dizer que sábado e domingo não vai ter encontro. Mais para frente eu já apresento para vocês essa possibilidade. Okay? O local do evento eu vou botar que vai ser na sede da empresa, tá? O site do evento eu não tenho e só com esses dados eu já consigo criar o meu evento em minha lista, tá bom? Eu não vou clicar aqui antes porque eu vou mostrar para vocês que tem mais opções abrindo aqui embaixo. O nome da primeira lista, ele sugere o nome participantes, tá? Por que primeira lista? Numa lista de presença você pode ter um evento e várias listas dentro dele. Na criação do evento, ele sempre cria a primeira lista, tá? Que ele está sugerindo aqui ser participantes. Poderia ser convidados, por exemplo, poderia ter depois outras tantas listas você necessitar, tá? Segmentar ali o seu público, tá? Para essa lista de participantes, ele está perguntando quais os dados você quer coletar. Você, como instituição de ensino, quais os dados você quer coletar quando a pessoa decidir que vai no seu evento, tá? Quando ela disser que vai no seu evento. Você pode solicitar apenas nome e e-mail, é o mais básico, nome, documento e e-mail, ou mais dados além de nome, documento e e-mail. Se eu colocar mais dados, ele vai abrir uma caixinha aqui embaixo, que eu posso escrever, separando por vírgulas, quais dados eu quero. Tá? Eu vou dizer aqui que eu quero cidade e estado, vírgula, estado, certo? Aqui embaixo me pergunta, existe um número máximo de nomes nessa lista? Que é aquela questão ali de nós temos um espaço limitado, tá bom? Eu vou botar aqui que a gente tem 10 vagas, ok? E confirmação de presença será para cada dia. Ó, ele tem duas perguntas aqui embaixo, porque como o evento é para mais de um dia, ele me pergunta se a confirmação de presença se dará para cada dia do evento. Ou seja, eu quero saber no final se a pessoa só foi no evento e aí vai depender de que dia ela foi, ou não, eu quero saber exatamente quais dias ela foi e quais dias ela não foi no evento. Tá? Então eu vou por essa segunda opção, que ele já vem marcado por padrão, será por dia, tá? E aqui ele está perguntando se a criação automática da lista de espera, se um número de nomes for atingido. Então, se esse número aqui de 10 pessoas nessa lista já forem atingidos, se ele cria automaticamente a lista. Se você optar por não criar, simplesmente a 11ª pessoa que tentar entrar na lista, ela não vai poder. Ela vai receber uma mensagem dizendo que essa lista já está cheia. Tá? Na possibilidade aqui de criar automaticamente, ela vai ver uma mensagem que a lista já está cheia, mas ela vai ter um botão de dizer, não, eu quero ir para a lista de espera, e aí ela coloca os dados dela para entrar nessa lista de espera, ok? Então eu vou criar o evento nessas configurações. E assim então que o evento é criado, você chega nessa tela, onde ele lhe apresenta os links públicos, que são os links que falamos anteriormente, né? Os links então do evento como um todo, e os links para cada dia, ok? Se eu clicar aqui na lista do evento como um todo, ó, esse seria o link que você vai passar para as pessoas e eles vão entrar aqui e vão dizer se vão ao evento, se não vão ou se ainda não sabem. Vamos dizer que eu sou um participante, um convidado que acabou de receber esse link. Eu vou clicar e ele vai me dizer, ok, queremos te ver no evento, mas você precisa então nos dar suas informações. Ele, ok, vou preencher. E aí abre aqui então a lista de informações que você definiu. Você acabou de definir que você quer nome, e-mail, documento, cidade e estado. Né? Nós acabamos de definir isso. Tá? Então eu vou preencher aqui meu nome, o meu e-mail eu vou deixar ali, e CPF, tá? Vou botar aqui, vou botar tudo 000, tá? A cidade aqui, Florianópolis e Santa Catarina. Okay? Aqui embaixo, o convidado ali, no caso, ele tem como dizer ainda se ele não vai em alguma data ou se ele ainda não sabe se vai em alguma data, tá? Então, eu vou botar aqui no dia 23, eu sabendo que eu tenho um compromisso, eu não vou no dia 23, tá? Bom, então, eu tenho que concordar com essa mensagem do organizador do evento. Então, essa mensagem, ela é padrão. Assim que você cadastra o seu evento, ela vai ser cadastrada com essa mensagem na lista, mas você tem a opção, depois nas configurações da lista, de alterar essa mensagem. Essa mensagem é justamente para
que a LGPD seja cumprida, ou seja, você precisa coletar os dados das pessoas, apenas os dados necessários para que você consiga prestar aquele serviço, né? Então, se o serviço é um evento, quais os dados necessários para eu prestar esse evento? Tá? No meu caso aqui, eu defini que os dados necessários são esses, certo? E aí eu preciso dizer para a pessoa o que eu vou, como eu vou utilizar esses dados e por quanto tempo. Então, basicamente, essa é uma mensagem genérica que a plataforma cria, mas você pode alterar e deve alterar se você for utilizar os dados dessas pessoas para outras finalidades, ok? Então, ela informou os dados, concordou com esses termos e vai enviar e gravar a presença. Assim que enviou, não vai receber essa tela, né? Ela vai ver entre os nomes ali, se tivessem outros nomes, ela iria ver o nome dela entre esses nomes, só que todos eles estariam anonimizados, apenas o nome dela, da pessoa que acabou de preencher, estaria sendo apresentado, tá? E ele vê a mensagem que esses dados são visíveis apenas para ele, que acabou de preencher, e para o gestor da lista, né? No caso, você que criou a sua lista. Tá? Se a próxima pessoa entrar, ela sempre vai ver os dados anonimizados. Esse é o padrão. Tá? Você depois pode definir lá na sua lista, dizendo que, olha, eu não quero exibir nada aqui, nenhum nome, eu só quero exibir essa parte de cima com os botões. Dá para fazer também, tá bom? Bom, então vamos dizer que você já passou esse link faz alguns dias para os seus convidados, e aí quando você voltar aqui à plataforma, você vai ver que os números começaram a aumentar. Então aqui nós temos 4 participantes já cadastrados, 22 presenças confirmadas, né, nos dias ali do seu evento, 4 ausências confirmadas e 2 informando que não sabem ainda se irão. Tá? Então eu vou clicar aqui no nome da lista para ter acesso então a esses dados. Tá? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, até eu poderia ter feito isso obviamente antes de enviar o link aí para as pessoas, né? É configurar que 2 dias nessa agenda aí não vão ter encontros. Então eu não quero que as pessoas confirmem uma vez que não terá encontro, tá? Então eu posso vir aqui em configurações dos dias e informa aqui os dias que não vão ter encontro. Então vamos dizer, eu não tenho certeza, então estou sem um calendário aqui, mas vamos dizer que dia 23 e 24/5 são sábado e domingo, tá? Vou chutar. Então eu vou botar aqui não vai ter encontro, ou seja, não calcula a frequência, tá? E vou salvar. Você vai ver que após salvar, ele já vai sumir daqui aquelas datas. Ou seja, lá para o usuário, lá para o convidado, ele também não vai ter a possibilidade de confirmar a presença para esses 2 dias. Tá? Bom, aqui então, o que eu consigo perceber? Que tem os 4 já confirmados, com seus devidos dados informados. Eu consigo ver que o João da Silva, ele não vai estar presente no dia 20/5 e a Maria Joaquina não vai estar presente no dia 21/5. Tá? Eu quero fazer filtros só por quem vai estar no dia 21/5, por exemplo. Por algum motivo eu quero saber quais são as pessoas. Vou clicar aqui em fazer um filtro para o dia 21/5, bom, e aí subir o último nome, porque obviamente quem estará presente seria só o fulano, o Guilherme e o João da Silva. Tá? Então vou voltar aqui para todas as presenças. Se por acaso o João da Silva tivesse dito que no dia 22 ele não saberia se estaria presente ou não, eu venho aqui e, aliás, ele teria informado, e aí esse itemzinho aqui de dúvida estaria aceso nesse dia 22. Tá? Então, se eu filtrasse por dia 22, ele obviamente não apareceria, okay? Porque ele é uma dúvida ali para o dia. Okay? Bom, então isso é como você verá a sua lista no dia a dia. Tá? Guilherme, eu estou pedindo aqui cidade e estado, mas isso aqui está poluindo a minha tela. Eu quero que eles continuem me informando esses dados, mas eu não quero ver isso aqui hoje. Então eu posso vir aqui no olhinho, ocultar, tá? E hoje, sempre na data daquele dia, ele vai estar verdinho a coluna, né? A coluna aqui do dia 20/5, então, é o dia que a gente está gravando essa Masterclass, ele está verdinho. Não me interessa aqui, nesse momento, saber dos outros dias. Então eu posso vir aqui e ocultar as outras colunas, o que vai deixando menos informação visual aqui para mim, tá? Aqui eu também estou vendo que eu tenho 4 nomes de 10 que eu permiti, né? Inclusão nessa lista, tá? E eu tenho outras possibilidades aqui. Tá? Se eu quiser ver as colunas que eu acabei de ocultar, eu posso vir aqui no olhinho e definir, não, quero ver a cidade. Tá? Clica, ele vai voltar. Okay? Nesse caso eu vou ocultar, deixar só o dia 20. Tem uma série de filtros aqui que eu consigo fazer também. Então, basicamente, eu posso buscar por um nome ou parte do nome e posso buscar também por iniciais. Okay? Por que isso é importante? Para uma secretaria, né, para uma recepção ali do evento,
a pessoa chega com o seu documento, com o seu CNH, o seu RG ou o seu CPF, e você rapidamente consegue filtrar, tá, por nomes aqui. Bom, a outra possibilidade de filtro, que aí é por presença, a gente vai falar um pouco mais para frente, e geralmente isso é lá para o final do evento que é necessário. Tá? Ou ali também para tentar evitar uma evasão, né? Evasão se você viu que a pessoa esteve só no primeiro dia e depois nos outros dias ela passou a não frequentar. Então, de repente, esse filtro por presença ali na metade do evento, na metade para o final, seja interessante para você fazer alguma ação que faça essa pessoa ter a vontade de voltar a esse evento, ou até coletar um feedback e entender o porquê essa pessoa não foi ao evento. Tá? Outra coisa que a gente consegue falar aqui nesse momento do evento, ou da configuração da lista, é que talvez você consiga perceber nas pessoas que estão confirmando quem tem algum tratamento especial naquela lista. Tá? Então, basicamente, o software consegue lhe entregar uma possibilidade de etiquetar essas pessoas, de categorizar essas pessoas. Tá? Então, vamos dizer aqui que o João da Silva é um cliente especial e que na secretaria, assim que ele chegar, eu quero que ele ganhe alguma coisa a mais ali, ou pegue um material diferente, tá? Talvez ele seja um palestrante, enfim. Então, eu posso dizer aqui que o João da Silva, vou criar uma etiqueta para ele, que ele é um especial. Tá? Eu vou criar essa etiqueta agora e salvo. Depois a gente vai falar de etiquetas também lá para frente, quando falarmos de eventos online e eventos gravados, principalmente. É onde a gente consegue dar uma visibilidade um pouco maior, tá? Além dessa funcionalidade que eu acabei de falar. Então aqui, se o atendente, ou se na secretaria, o João da Silva chegar, eles vão procurar pelo nome João, ou vão fazer o filtro aqui do João, tá? E aí o atendente, quando passar o mouse em cima aqui do João, ele vai ver que, bom, o cliente é especial, o João é especial, então tem que dar ali um documento a mais para ele assinar, algum material diferente. Tá? Aqui eu vejo que no dia 20/5 o João informou que não viria ao evento, mas ele está na secretaria e ele chegou, então eu posso simplesmente vir aqui, clicar que sim, ele esteve presente no dia 20/5, confirmei. Tá? Então basicamente o João esteve presente, e aí eu posso fazer ali, dar o check-in, acabei de dar o check-in, e aí passar as informações para o João, e ele segue no evento ali, normalmente, tá bom? Vamos dizer que então o evento não tem secretaria, tá? Eu cheguei no dia 20/5, não tem secretaria, o que eu posso fazer? Ok, então vamos lá. A ferramenta tem uma opção aqui, que é lista em PDF, coleta de assinaturas. Tá? Se eu clico aqui, ele vai gerar um documento PDF, que eu vou apresentar para vocês agora. Basicamente isso aqui. Tá? Então, são todos os nomes que estão na lista, com os seus documentos anonimizados, tá? E uma área para assinatura. Então, vamos dizer que no primeiro dia do evento você quer coletar assinatura, você vai imprimir esse PDF em branco. No segundo dia você quer coletar assinaturas também, então você gera de novo esse PDF, e aí você pede assinatura. Né? E por que é importante imprimir por dia? Você poderia utilizar o mesmo arquivo para todos os dias? Sim, poderia. Mas vamos dizer que um nome novo entrou na sua lista de um dia para o outro, ou o nome saiu, enfim, então, emitindo esse PDF todos os dias, você tem certeza de que ele está o mais atualizado possível, e aí coleta as assinaturas, tá? Para que isso aqui é importante, né? Basicamente, para eventos que não tem uma secretaria, que você quer confirmar a presença do aluno a posterior, né? Você confirma ali com a assinatura dele, então você pode ir lá no sistema e dizer, o fulano de tal que assinou, ele esteve efetivamente, né, presente naquele dia. Tá? O Guilherme ele não tem assinatura, então eu vou dar como falta para aquele dia. Ok? Vou voltar aqui. Bom, então isso vai ocorrendo aí nos dias e você tem a possibilidade então de fazer filtros e de encontrar a pessoa. Ok? Bom, seguindo aqui no nosso exemplo, vamos falar agora de um evento que ocorre por mais de um dia, que é esse caso aqui, vamos focar nisso. Antes a gente falou um pouco do evento presencial, né, da secretaria, da coleta de assinaturas, mas às vezes esses eventos são online, ocorrem por mais de um dia, mas são online, certo? Então vamos falar agora da divulgação da lista de chamada. Como você lembra, eu falei há pouco sobre o link único, né, que você envia pré-evento. Só que durante os dias aí do evento você quer efetivamente saber se a pessoa esteve presente ou não. Então, como poderia funcionar isso, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês todos os dias do evento. Vamos dizer que o evento está rolando, tá? E aí você pode, então, dizer assim, estamos no dia 20, agora não interessa saber se o fulano, o Guilherme, o João e a Maria, eles disseram que
viriam. Não me interessa saber, né? Porque o evento já está ocorrendo. Então, eu poderia zerar aqui as presenças deles, ok? Zerei as presenças. Então, agora, o evento está ocorrendo, está sendo divulgada a live, enfim, está ocorrendo o evento. Quando chegar ao fim do evento, eu quero que as pessoas que estão online assistindo o meu evento gravem a sua presença, registrem a sua presença, tá? Para que apareçam aqui, ok? Então, se eu vier aqui em deixa eu mostrar, copiar links públicos, tá? No copiar links públicos, eu tenho aquele link que eu falei para vocês, que é o pré-evento, mas eu tenho o link dos dias, tá? Basicamente, o que é importante ressaltar aqui? O link por dia, ele é programado por padrão a ser acessado somente nas 24 horas daquele dia. Então, no dia 20/5, que é esse dia que nós estamos gravando, e eu tentar acessar esse link, ele vai permitir. Se eu tentar acessar no dia 21, no dia 22, 25, 26, ele não vai permitir, tá? Para eventos gravados, que aí vamos falar mais para frente, tem como alterar essa configuração padrão, tá? Mas por padrão, então, ele vai permitir naquele dia. E aí, basicamente, aqui você tem o link em si, que você pode copiar o link, né, para você colar no algum material, colar no chat do evento, etc. Você também tem o download do QR Code, então ele vai gerar uma imagem, um QR Code, para você usar numa apresentação, por exemplo. Então, lá no final da apresentação, você exibe esse QR Code e diz, registre a sua presença por esse QR Code ou por esse link. Tá? Eu vou clicar aqui no link, então, para apresentar para vocês como seria esse registro de frequência. Tá? Bom, então, acessei o link do dia 20, né, e aí ele vai dizer aqui que ele vai trazer o título, obviamente, daquele evento, ele vai dizer a data do evento, mas essa lista é a lista de participantes do dia 20/5. Tá? E aí, nesse caso, ele só vai ter um botão que é registrar presença. Se ele clicar em registrar presença, ele vai apresentar aquele mesmo formulário que eu tinha apresentado antes, né? Então, se ele confirmou previamente, ele vai ter os dados aqui dele, o nome e o e-mail, se ele estiver na mesma máquina, ele já vai vir preenchido, né? No mesmo device. Então, se ele estiver no mesmo celular, ele já vai vir preenchido esses dados, tá? Então, aqui eu tenho o nome, eu vou botar que eu sou o fulano, tá? Fulano e tal, que é o primeiro nome lá da lista. Tá? O nome dele, o e-mail dele é fulano. Tá? É importante dizer aqui que se o fulano, por exemplo, der 2 e-mails diferentes, ele vai ficar duplicado lá na lista. Tá? Então, ele só vai contar a frequência dessa pessoa durante o evento, durante os dias do evento, se essa pessoa utilizar o mesmo e-mail. Se ela utilizar e-mails diferentes, vai ficar duplicado. Então, por exemplo, assim, fulano utilizou um e-mail A no primeiro dia, então vai ficar o nome do fulano com o seu e-mail A e confirma a presença para o primeiro dia. No segundo dia, ele botou um e-mail diferente. Então, ele ficaria na segunda linha, fulano, com um e-mail diferente dele. A data do primeiro encontro estaria vazia, né? Ou seja, o sistema não entende que é a mesma pessoa, e no segundo dia estaria a presença do fulano. Então, por isso é importante, depois que o evento passar, o gestor da lista dá uma olhada, ver se identifica duplicidades, e aí apaga uma das linhas e mantém a linha única ali para aquela pessoa. Tá? O sistema preenche automaticamente o e-mail, então vamos dizer que o fulano veio no dia 1, deu a sua presença, no dia 2 ele entrou no segundo link para dar a sua presença, o sistema já preenche o campo e-mail para ele, justamente para tentar minimizar essa questão da duplicidade. Tá? No entanto, como é um campo aberto, um campo livre de edição, pode ser que ele edite esse campo e aí fique duplicado na lista. Tá? Então, o gestor aí precisa estar atento a isso, principalmente ali para o caso de emissão de certificados, para não emitir certificados duplicados aí, tá bom? Bom, então o fulano está aqui, ele vai preencher os dados dele, a cidade dele é São José e Santa Catarina. Ele vai ter que concordar novamente e gravar. Ok. Então agora ele está vendo que para o dia 20 já tem uma presença, é justamente tudo aquilo que eu já apresentei no link público, né? Mas é basicamente aqui então só para o dia 20, está valendo só para o dia 20. Vamos ver lá na lista então como vai ficar. Se eu volto aqui para a minha lista, eu vejo então que o fulano já foi lá e já deu o ok dele. Tá? Nos outros dias, são os dias que ele já havia dito antes que viria. Né? Eu posso simplesmente vir aqui e zerar todos para aguardar então a sequência do evento acontecer para ver qual que é a frequência do fulano até o final. Se eu botar o mouse em cima, eu já vejo que ele tem 20% de presença no evento. Tá?
Se amanhã ele confirmar, depois de amanhã ele confirmar também, e eu vou botando o mouse em cima, vou vendo, já tem 40% de presença, ok? Então, 60% de presença com três presenças confirmadas, tá? Então, vou zerar aqui. Bom, então basicamente é isso. A cada dia você informa um link diferente e as pessoas entram, preenchem e isso vai sendo registrado aqui no decorrer do dia e você consegue aí controlar, fazer algum controle no decorrer do evento daquelas pessoas que estão efetivamente participando do seu evento, tá? Quando são poucos nomes assim, é fácil você identificar até por um e-mail ali que está respondendo no chat, que está presente nos dias. Mas quando a audiência é grande, você precisa de uma ferramenta como essa para garantir que esses dados não se percam e que você saiba a frequência de cada um dos alunos, tá? Existem instituições de ensino que precisam de 80%, de 75% a 80% mínimo de frequência para a emissão do certificado. Então, tudo isso, se você não tiver como controlar, você vai acabar tendo que emitir para todos ou ter que fazer esse registro manual, o que é um pouco complicado, né? A gente sabe que durante o evento ocorrem muitos imprevistos, né? Você está ali com N coisas para resolver, então se uma ferramenta como essa puder fazer esses cálculos de frequência por você, guardar esses dados por você, já é um grande alívio aí para que você foque no principal, que é a transmissão ali do conhecimento que você está fazendo naquele evento. Tá? E aí aqui eu falei que ia falar sobre as etiquetas e acabei já explicando do João da Silva aqui, que seria um cliente especial, né, lá para a secretaria. Para um evento online, poderia ser no mesmo formato, tá? Existem outras instituições de ensino que utilizam a etiqueta da seguinte forma. No final do evento online, no final daquela apresentação daquele dia, é disponibilizado uma senha, tá? Então, vamos dizer assim, a senha para você confirmar sua presença, confirmar que você viu até o final, é 1, 2, 3, 4. Então, isso é falado, né, a apresentação é falado 1, 2, 3, 4. A pessoa que confirmar a sua presença, ela tem que dizer qual a senha, ok? Caso ela não diga, ou caso ela diga uma senha errada, você vai saber que ela não assistiu até o final. E aí vai ficar a critério da instituição de ensino, da presença, efetivar a presença dessa pessoa ou não, tá? Para falar sobre isso, eu tenho que falar aqui sobre esse campo a mais, tá? Que aí aqui nas configurações dos campos. Aqui nós temos uma área muito grande aqui, que eu posso configurar quais campos eu quero solicitar para os participantes ali que estão confirmando sua presença, inclusive por cada dia. Então, eu quero ter um campo específico aqui para o dia 20, por exemplo, que seria assim, senha, tá? Eu posso deixar um campo livre para a pessoa digitar o que quiser, mas as instituições vêm preferindo a múltipla escolha. A múltipla escolha é o seguinte, eu vou botar a senha certa, 1, 2, 3, 4, mas eu vou botar duas outras senhas erradas. Então, 5, 2, 2, 6, 1, 2, 3, 4 e 8, 5, 7, 4. Bom, eu sei que na apresentação eu vou falar 1, 2, 3, 4. Essa seria a senha correta. As outras duas estão erradas, certo? Então, aqui eu estou dizendo que esse campo só vai aparecer no dia 20 do 5. Ok? Então, eu vou salvar. E aí, para apresentar para vocês que esses campos que são específicos para dias, ele vai vir com uma tagzinha do número do dia embaixo, né, da data que ele vai ser solicitado embaixo. E aqui eu estou vendo que nenhum dos cadastrados informou, obviamente porque eu acabei de cadastrar esse campo. Tá? Eu vou simular aqui para vocês, de novo copiando aquele link público do dia 20, tá? E vou mostrar como então o usuário veria, né, ao tentar confirmar a sua presença, ele veria esse campo. Tá? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês. Bom, aqui então o outro aluno, João Silva, ele entrou naquele link, tá, e vai registrar sua presença. Como eu estou aqui no dia 20 e eu acabei de criar aquele campo específico para o dia 20, ele vai aparecer. Tá? Então, basicamente, o João vai preencher aqui seus dados. Silva, vamos lá, João.Silva, ele vai informar aqui seus documentos, cidade, e a senha. A senha, se ele não assistiu até o final, ele tem ainda uma chance de acertar, obviamente, porque é um campo de múltipla escolha, mas ele pode errar. Tá? Eu vou dizer que o João aqui, ele recebeu esse link de alguém, ele não tem a senha, ele vai botar uma senha qualquer. Tá? Ele vai concordar e vai enviar os dados. Ok? Então,
Bom, se eu volto à lista aqui, agora eu tenho 2 pessoas que confirmaram presença naquele dia. Tá? Ao voltar aqui para a lista, então eu vejo que a senha do dia 20/5, que seria 1234, aqui o João da Silva respondeu como 5226. Tá? Então eu vou simular aqui que os outros responderam corretamente. Ok? Então vamos dizer que o fulano respondeu aqui corretamente, o Guilherme também respondeu corretamente, né? E aí registrou obviamente a frequência, e aqui a Maria Joaquina também formou corretamente a senha. Tá? Então basicamente o que nós temos aqui? Nós temos 100% de presença nesse evento online gravado, mas um deles está com a senha errada. Então o que eu preciso fazer aqui? Ou eu desmarco, eu dou que ele não esteve nesse dia, dou uma negativa aqui. Geralmente o que acontece é, vamos ver isso depois, né? No decorrer do evento está muito corrido, vamos ver isso depois. O que eu posso sinalizar aqui? Para o João, eu poderia colocar para ele uma etiqueta de erro, tá? Vou dizer assim, uma etiqueta de erro. E vou tirar a etiqueta especial dele, tá? Vou salvar e digo mais, eu vou botar essa etiqueta de erro aqui nas configurações na cor vermelha. Tá? Vou botar aqui na cor vermelha. Tá? Por quê? Eu quero deixar sinalizado aqui no João que ele talvez lá no final do evento eu tenha que rever as suas porcentagens de frequência para entender se ele realmente vai receber o certificado, não vai receber, ou também quais outras ações que a gente pode focar no João, né? Ou nas outras pessoas que responderam errado aquela senha. Tá? Então esse é só um dos exemplos que a gente pode falar sobre eventos online e gravados. Tá? E depois que passou o dia 20, eu também não quero ficar vendo essa informação aqui na tela. Né? Então eu vou ocultar, vamos dizer que já é o dia 21, já é o segundo dia do evento, então eu também vou ocultar o dia 20. Né? Esses dados eles ficam, obviamente, armazenados, quando eu quiser vê-los é só clicar, né, para ser apresentados aqui. Mas no momento, na gestão aqui, eu não preciso ver os outros dados que já passaram. Né? E ali provavelmente vai ter a senha do dia 21, a senha do dia 22, enfim. Então eu vou fazer essa gestão no decorrer do dia do evento, o que faz mais sentido para eu estar vendo na tela. Certo? Então essa é a dinâmica básica. Né? E aí para eventos gravados ainda a gente tem a possibilidade de dizer, bom, eu quero que a pessoa que assista hoje possa responder esse link, obviamente, mas eu quero deixar esse link aberto até 3 dias depois. No 4º dia não, ninguém pode mais responder, mas até 3 dias na frente sim. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso vir aqui nas configurações dos dias, tá? E dizer, por exemplo, que o dia 20 ele vai abrir no dia 20 às 0 horas, ou poderia até dizer que ele vai abrir ali às 9h30. Tá? É mais ou menos onde eu entendo que vai estar acabando o meu primeiro dia, né? Então a partir das 9h30. E eu quero dar mais 3 dias inteiros ali, então 23, né? Até dia 23, até as 23h59, vai. Então, nesse intervalo de tempo, do dia 20 às 19h30, até dia 23 às 23h59, as pessoas vão poder responder esse link. Fora isso, não. Okay? Então, fazendo essa configuração também, você tem a garantia, a segurança de que o seu evento pode ficar gravado, que as pessoas podem fazer aquele curso, né, no seu tempo, no tempo delas, e não precisa estar ao vivo ali. E mesmo assim você vai coletar esses dados da pessoa que assistiu o seu evento. Tá? E obviamente até com aquele recurso de senha no final, se a pessoa não assistiu tudo, ele provavelmente vai errar a senha ali, e aí você sabe que, bom, eu coletei o dado dessa pessoa, mas essa pessoa efetivamente não participou até o final, ou não se qualificou, não é o meu lead melhor qualificado, enfim, você pode então entender como tratar o dado desse aluno posterior aí com os dados que ele informar dos dias, ok? Bom, então vamos chegando aqui no final do evento, né? Então vamos dizer que você já passou por todos os dias ali do seu evento, do dia 20 ao dia 26, você já sabe efetivamente quem esteve presente, quem não esteve, você como gestor da lista já tirou a duplicidade, se houve a duplicidade de nomes, tá? Então já está tudo certo. Você pode fazer o download aí da sua lista em arquivo Excel, né, XLS ou CSV, você pode fazer para guardar, ou você pode manter no lista de presença também os dados. Tá? E geralmente nesse momento você precisa
emitir e enviar os certificados, né? É muita dor de cabeça nesse momento se não tiver uma ferramenta adequada para fazer isso. A Matia tem uma solução que já está há mais de 5 anos no mercado, que é o gerarcertificado.com.br. Se você não conhece, é uma ferramenta que emite e envia certificados. Tá? É uma plataforma, na verdade, que ele pode ser integrado com outros sistemas. O Lista Presença, que é esse sistema que nós estamos vendo hoje, ele já é integrado ao sistema de geração de certificados. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar muito rapidamente aqui, como que eu consigo emitir e enviar certificados de dentro do Lista. Tá? Então, aqui eu tenho meus participantes do evento, tá? E eu quero filtrar aqui, porque eu só vou emitir para quem teve mais de 80% de frequência no meu evento, tá? De 80 para cima, né? Aqui, se eu passar o mouse na Maria Joaquina, eu já vejo que ela tem 20% de presença só. Ela esteve presente no primeiro dia, depois ela não veio, tá? E quando a minha lista for muito grande, para fazer isso visualmente vai ficar difícil. Então eu vou vir aqui nas presenças e vou dizer que eu quero entre 75% e 100% de frequência, todos que estão nessa faixa. E aí, então, ele já filtrou para mim. Tem o fulano, o Guilherme e o João. O João está com aquela tag de erro, né? Porque ele respondeu a senha errada. Então, vamos dizer que ele respondeu a senha do dia 20 errada, mas nos outros dias ele respondeu correto. Então, eu vou conversar ali com a minha gerência e decidimos que no primeiro dia que ele respondeu a senha errada, ele não viu até o final, então não vou registrar a frequência para ele. Aqui, se eu passar o mouse, ele já foi para 60%, ok? Então, vamos lá, vamos fazer o filtro de novo. Agora são só 2 pessoas, tá? Eu vou selecionar aqui todas as pessoas, né? Se a minha lista for grande, vai ser bastante nome, para não ter que ir um a um, então eu seleciono todas. E aqui eu clico em emitir certificado para os selecionados. Ou poderia vir aqui também e emitir certificado para os selecionados, é a mesma função. Quando eu clico, ele vai me levar para uma outra tela, onde eu tenho os nomes que eu selecionei, não todos os nomes daquela lista, tá? E aqui ele tem uma área de emissão de certificados. Se você não tiver uma conta no gerarcertificado.com.br, ele vai ter uma telinha aqui onde você pode criar a conta com um único clique. Tá? Ele vai utilizar os dados do Lista de Presença para criar sua conta no gerador de certificados. Isso é bem rápido, bem fácil. E se você já tiver uma conta lá, vai ter uma área aqui onde você preenche o seu login e senha da plataforma de geração de certificados, e aí você já vai ter a primeira tela. Tá? A primeira tela, basicamente, você consegue ver aqui que você está logado com o seu usuário, que você vai ter a conta lá, você vai ver quanto de crédito você tem para poder emitir essa quantidade que você vai precisar. Aqui no meu caso, eu quero emitir 2 certificados e estou optando por enviar automaticamente para 2 e-mails, ok? Então aqui basicamente eu defino o meu modelo de certificado que eu vou utilizar. Tá? O foco aqui não é falar sobre a emissão de certificados, esmiuçar isso. Então depois você tem outros vídeos tutoriais que te ensina melhor como utilizar o gerador de certificados. Mas basicamente vai ter 3 passos aqui. Eu seleciono o meu modelo que eu quero, sigo para o passo seguinte, informo os dados da minha palestra, né? Então o título, o nome, quando foi realizado, cidade, né, local, a carga horária. Posso colocar um conteúdo programático no verso, vou para o passo seguinte, e aqui então eu posso emitir o certificado de teste, eu emito um PDF para entender se é esse o modelo que eu escolhi está correto visualmente, ou se tem algo que eu preciso ajustar antes de efetivamente emitir os certificados e, posterior à ferramenta, enviar por e-mail. Tá? Então, verificando se está tudo certo, eu vou marcar as ciências e clicar em gerar todos os certificados. Se eu clico em gerar todos os certificados, ele vai mostrar 2 barrinhas aqui, que é a barrinha que ele está enviando esses nomes lá para o gerador de certificados para começar a gerar os PDFs, e depois a outra barrinha aqui embaixo, que ele está colocando aqueles PDFs na lista de envio, né, na fila de envio ali por e-mail. Tá? Se eu desmarcar aqui que eu não quero enviar, você vê que ele já some aqui a informação de que seriam utilizados 2 créditos ali para emissão, aliás, para o envio de certificados. Tá? Vou marcar aqui, e aí você clica e gera esses certificados. Depois disso, eu não vou clicar aqui, tá, para não gerar documentos falsos, mas após essa tela aqui, ele vai lhe jogar para uma tela onde você tem todos os certificados emitidos daquela lista. Tá? Por que essa tela é importante? Vamos dizer que você vai emitir 5 certificados hoje, tá? Mas amanhã você quer emitir para mais 5 pessoas diferentes dessa mesma lista. Então, toda vez que você fizer esse processo dentro de uma mesma lista, ele vai lhe jogar para uma tela onde você tem acesso a todos os certificados emitidos daquela lista.
Então ele mostra a data e hora daquele grupo de pessoas. Aqui no caso esse grupo tem 2 pessoas, né? Poderia ter um só também. E você pode fazer o download do certificado ali, tá? Ou também, enfim, ver o link para passar para seus alunos e os próprios alunos baixam os certificados, tá? Dá para fazer dessas 2 formas também. No gerador de certificados, se você utilizar nesse formato, no gerador de certificados, você lá no histórico de emissões, você vai ver esses certificados também. Então, eles são realmente totalmente integrados. É como se você tivesse vindo aqui no sistema de lista, baixado um CSV, ido lá no gerador de certificados, importado esse CSV para lá e seguido o fluxo normal da aplicação, tá? Então, o resultado final é o mesmo, certo? Bom, falando um pouquinho, bem por cima sobre os certificados, que é um outro serviço aí que a Mantia presta, né? Eu preciso dizer que você pode enviar e personalizar o seu modelo de certificado, tá? Isso não tem custo, então a plataforma já tem 14 modelos prontos ali para você utilizar, mas você pode enviar o seu modelo com a sua logo, com as assinaturas já ali, se for necessário, tá? E você consegue também ativar algumas funcionalidades que por padrão vem desativar, tá? Que é ali a validação dentro do seu site, né? Então, como cada certificado vem com código de validação, por padrão, esse participante ele consegue validar o seu certificado dentro do site gerarcertificado.com.br. Mas você pode habilitar, então, um código para que esse participante vai validar esse certificado dentro do seu site, tá? Então, para aquelas instituições também que cobram por certificados, que cobram por segundas vias, é importante botar isso dentro do seu site, porque nessa habilitação você pode dizer assim, olha, quando o participante for validar o certificado, for ver os dados, ele não tem a possibilidade de fazer o download desse documento, tá? Porque por padrão isso existe e é permitido fazer, tá? As outras possibilidades ele consegue fazer uma criação de uma imagem para compartilhar nas redes sociais que ele recebeu um certificado, pode compartilhar no LinkedIn também, enfim, tá? Então, todas essas possibilidades. Você também consegue ativar o conteúdo programático no Verso, que é uma função que vem desabilitada por padrão, você consegue comprar créditos para ativar isso, tá? E ele também conta com uma API pública que você consegue integrar com seus sistemas ou utilizar via Zapier. A aplicação também é homologada no Zapier, então você consegue automatizar o processo de emissão de certificados e envio, tá? Isso é muito utilizado por instituições que têm grande volume de certificados diariamente, né? Imagina o trabalho que seria fazer esse processo, mesmo que rápido, mas fazer esse processo diariamente, você teria que ter uma pessoa destinada a isso na sua instituição, fazer isso de forma automatizada, né? Então, com as APIs do sistema de gerar certificado, você consegue ter isso totalmente automatizado, tá? Se você não sabe programar, não tem um programador na equipe, você consegue utilizar o Zapier, que ele é totalmente sem código, sem uso de código, né? Então, vamos dizer, sabe, toda vez que entrar um nome novo no meu Google Sheets, né, na minha planilha do Google, eu quero que um certificado seja emitido e seja enviado para o e-mail daquela pessoa que está ali na minha planilha. Então, o Zapier, você utilizando o Zapier, você consegue fazer todo esse caminho automatizado, certo? Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Nós podemos marcar também apresentações individuais para falarmos um pouco mais a fundo sobre a sua realidade. Então, eu tentei ser muito generalista aqui, mas eu sei que algumas instituições têm algumas restrições ou alguma forma de trabalhar que, de repente, você não viu nessa apresentação, mas que eu possa estar apresentando mais a fundo para você. Tá bom? Eu deixo aqui os meus contatos, tem o site da Matier, o LinkedIn da Matier, o WhatsApp, tá? E o e-mail. Depois tem ali o gerador de certificados, né, o link, e o Lista Presença, que foi o software que a gente focou hoje. Tá bom? Agradeço, tenha uma boa noite, até mais.